Nesse vídeo eu vou continuar o vídeo anterior. Eu estava falando sobre, entre outras coisas, né, coleta e uso da água da chuva. Eu vou apresentar alguns vídeos, alguns materiais para vocês, tá? Que só não apresentei no vídeo anterior porque o vídeo ia ficar muito longo. Tá? Alguns desses vídeos que eu vou apresentar, eu não vou colocar o áudio, tá? Só para... São vídeos relativamente longos, tá? Então eu vou só, digamos, dar uma sintetizada, dar uma simplificada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Oh. Tem, assim, vários vídeos sobre coleta de água de chuva estão disponíveis na internet, tá? Sendo que a maioria deles são vídeos amadores, não vou dizer amadores, são vídeos feitos por pessoas curiosas que... Peraí. Né? São vídeos feitos por pessoas que pode ser que não sejam engenheiros, enfim, né? Mas que são curiosos e sabem que é algo bastante viável, né? O uso da água da chuva, né? Principalmente para fins não potáveis, pensando seu uso, né? Em jardinagem, lavagem de carro, pisos, enfim, né? Tudo isso que eu falei anteriormente. Neste caso aqui, que vocês estão vendo, é um vídeo de 10 minutos, mas eu vou só citar, tecer alguns comentários. Aqui no caso, o cara ele comprou uma cisterna, né? Adquiriu conexões, né? Pedaços de tubo, tal, e fez esse sistema de coleta de água de chuva, que está bem, aparentemente bem bonito e bem feito por sinal, né? Essa cisterna, imagino, né? Eu chuto que tem aí uma capacidade de 1.000 litros, tá? Ela também pode ser enterrada. E que vocês estão vendo aqui, né, que tem o ladrão, né, a água excedente ela vai para a galeria de águas pluviais e tem um sistema aqui em cima que já vou antecipar, né, que é de coleta de resíduos sólidos, como por exemplo folhas. Então o cara ele vai abrir a tampa, ele vai mostrar, né, que a água está bem limpa, só tem alguns resquícios, umas sujidades aí no fundo, mas isso pode ser limpo assim que esvaziar, né? A grande maioria dos vídeos que vocês vão observar na internet são vídeos de pessoas que não ficaram preocupadas em coletar água da chuva, substituindo totalmente a água da rede pública. Tá? Então, estimaram aí que poderia gastar um tanto de dinheiro de acordo com as suas limitações, né? E fazer aí, montar, né, um sistema com uma capacidade razoável, né, de armazenamento de água. Então, muitas vezes os caras não vão recorrer a cálculos, como mostrei inclusive, né, estou devendo aqui para vocês, né, vou mostrar daqui a pouco uma planilha, né, que mostra como é que efetua o cálculo usando um dos métodos de Ripple, como vocês viram no vídeo anterior, aí tem 6 métodos para calcular um volume, né, recomendado aí de água da chuva, tá bom? Então é o seguinte, muitas vezes as pessoas usam materiais como, por exemplo, tubulações que eu para o lixo, né? Porque numa obra, por exemplo, muitas vezes a pessoa precisa comprar, é ideal comprar no mercado atacadista, né? As tubulações e muitas vezes vendem no mínimo 10 metros por vez. E aí, às vezes, sobra, né, alguns metros, enfim. E aí dá para usar muito bem as sobras, né, para fazer um sistema como esse que usou aí apenas poucos metros. Aí, no caso, é só necessário algumas conexões. Então, de novo, como falei no vídeo anterior, né, pode adquirir equipamentos como cisternas, como essa aqui, né, enterrar ou não, como nesse caso. Mais para frente vou mostrar vídeos, né, com cisterna feito por tubulações, né, ou fazer colocar vários barris, né, conectados uns aos outros, fazendo uma grande cisterna também. Bom, então basicamente é isso, tá? Eu não quis colocar o áudio só para não ficar muito repetitivo, né, para dar uma acelerada nesse vídeo, mas basicamente desse vídeo aqui é isso, né, vocês estão vendo que a água está limpa, né? Então vamos lá, vou parar aqui, eu vou mostrar outro vídeo para vocês. O próximo, eu vou até antecipar, né, que é um vídeo feito, é uma reportagem na verdade, mas eu vou mandar o link para vocês à parte, tá? Basicamente, do que se trata? É um projeto desenvolvido junto com uma empresa júnior do curso de Engenharia Química lá da Universidade Estadual de Maringá, né? E que mostra aí um sistema de coleta de água de chuva para um edifício, para um prédio. Neste caso aqui, né, o fato de ser um prédio, né, a quantidade de água coletada não é muito grande, né? Porque a área é restrita.
Então, às vezes, né, um prédio bem alto, né, tem, mas fala torre de arrefecimento de sistema de ar-condicionado, né, que necessariamente precisa estar lá no telhado, às vezes tem chaminés, o que atrapalha, né, atrapalha a coleta de água de chuva, né? E mesmo pode instalar, né, se tiver espaço, né, isso em qualquer lugar, não apenas edifícios, mas também casas, construções diversas, né? Se colocar, por exemplo, aquecedor solar de água para o banho, módulos fotovoltaicos, não atrapalha a coleta da água da chuva. Mas o que pode ver nesse vídeo é que a água, né, coletada no prédio, que certamente não vai servir para todos os condôminos, né, vai servir para jardinagem e lavagem dos bens comuns, né, escadaria, pisos, corredores, garagem, etc. Bom, a parte eu vou mandar o link para vocês, esse vídeo aqui. Mas onde eu quero chegar, que é muito importante, tudo bem que o vídeo foi feito, o vídeo feito pelo Estadual de Maringá, tá? Pensando nos alunos de engenharia química. Mas vocês, alunos de engenharia de energia, também podem realizar esse tipo de projeto. Tá bom? Por quê? Porque tem disciplinas que vocês vão mexer com o quê? Bombeamento, tubulações, escoamento, né? Dimensionamento de tubulações, etc. Tá? Até aperfeiçoa do mais aí, colocando algum sistema, por exemplo, de tratamento de água, se for o caso aí, aquelas cápsulas de cloro que muitas vezes são usadas para tratamento de piscinas, sistemas de desinfecção usando ozônio, e assim por diante, tá? Eu vou mostrar outros vídeos para vocês, alguns vídeos assim mais curtos. Vamos lá, que mais? Esse aqui, por exemplo, né, que eu tinha falado, né, que é uma sequência, vou compartilhar com vocês, que é uma sequência de, como é que se fala? Barris, né? Um ao lado do outro, né? A vantagem é que assim, se não tiver, uma coisa que se lhe falar, né? Aqui, por exemplo, pode sair alguma sujeira, enfim, né? Ou se tiver aí uma vazão muito alta, né? Sair o excesso. Mas no último barril, com certeza vai ter lá o ladrão, né? Vai extravasar água e excesso. E se não tiver, né, aquele tanque, né, para captar água suja, né? Nada impede de acumular água suja aqui primeiro e nas seguintes, nas posteriores, acumular água limpa e usar essa água suja para jardinagem, tá? O que esse cara está mostrando é isso, né? Vocês veem que não interfere muito aí no espaço da residência, né? Outros vídeos que eu vou mostrar para vocês. Parará. O próximo que eu vou mostrar, o vídeo o mais curto de todos, é uma solução, tá, para uso da água da chuva com posterior higienização, pensando aí usar para aplicações potáveis também. Tá? É bem rápido, bem curto, tá? Não tem muito o que falar. Ele é bem didático, a meu ver. Nada impede, no final das contas, por exemplo, após esta cisterna que estava aí na animação, né? Colocar um sistema de bombeamento até acoplado a um sistema eletrônico e que desliga automaticamente a bomba d'água assim que o caixa d'água enche, né? E aí vai poder substituir totalmente a água do serviço público, tá bom? Que mais? Compartilhar mais uns 2 vídeos, acho, e depois eu vou partir para algumas publicações. Deixa eu ver aqui. Aqui no caso, deixa eu ver aqui que eu posso mostrar para vocês. Aqui é bem rápido, tá? Eu só vou mostrar este sistema de armazenamento de água de chuva usando tubulações, tá? Aí, só para mostrar aqui, né, que tem muitos vídeos falando, reportagens falando do apelo ambiental, né? Que o interessante do uso da água da chuva é que aquela vai ser uma água que iria direto para as galerias, para as ruas, causando enchentes, né? Principalmente, né, porque tem muitos lugares em que a presença de chuvas torrenciais está aumentando
Então tem todo o problema, né, do escoamento da água, né? E aí está dando exemplo aí de uma cisterna feita de tubos, como esse aí. Aí tem que fazer, né, orçamentos para ver qual é mais viável economicamente, né? Fazer uma instalação cheia de tubos ou construir uma cisterna, tá bom? Aí tem as conexões, tampões, reduções e assim por diante, tá? É basicamente isso. Ah, como disse, né? Eu estou acelerando aqui porque fala-se muito do apelo ambiental, aí fica bem repetitivo. E aí tem vídeos aí como mostrando cisternas feitas de concreto e assim por diante. E também existem soluções, algumas prefeituras, né, estão assim estimulando a instalação de sistemas de coleta de água de chuva. Nada impede também, né, de instituir, por exemplo, isenção de IPTU, da mesma forma que algumas cidades mineiras estão fazendo, para a instalação de módulos fotovoltaicos, né? Pensando também na questão ambiental, diminuição, né, dos investimentos em expansão, né, de adutoras, tubulações, e também porque tem algumas situações aí que está tendo problema de abastecimento devido aí ao baixo nível dos reservatórios e também dos mananciais, tá? Principalmente em cidades em expansão, né, que aí diminui, né, os investimentos, né, com captação de água de lençol freático. Tem cidades aí que tá faltando água, né, e até mesmo em poços artesianos, e assim vai, né? Então, é um gasto social, diminui o gasto social, né, dos investimentos em captação, tratamento, transporte e armazenamento de água potável, tá bom? Bom, de vídeos basicamente é isso, tá? Eu vou apresentar aí algumas publicações. Uma delas é do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é uma autarquia do governo do estado de São Paulo, que vocês encontram aí facilmente na internet, uma cartilha que mostra, né, um manual para captação emergencial e uso doméstico de água de chuva. Quando falo emergencial, né, vamos supor, falta água na rede, então a pessoa, né, em situação de emergência, toma banho com água da chuva. Melhor do que não tomar banho, né, na minha opinião. É só tomar muito cuidado com a sujeira que fica no fundo do balde, né? Mesmo procedimento é, por exemplo, uma situação emergencial, né, lavar a roupa, né, enfim, beber água. Aí beber água, né, o ideal é ferver primeiro, depois filtrar, ou tacar hipoclorito de sódio, enfim. E o que pode falar aqui, né? Tudo isso que eu falei anteriormente, né? Seu uso, caso use água da chuva para fins potáveis, recomenda filtrar, ferver, né? Desinfetar, enfim, né? Como coletar? Tem lá o telhado, tem a filtragem, né? Vocês encontram facilmente também modelos, né, de equipamentos para retirar essa sujidade, né, que eu falei anteriormente. E o tal do descarte, que é um tanque menor, né? Que eu tinha falado no vídeo anterior, que recomenda-se 1 litro por metro quadrado de telhado, né? Antes disso, né, coleta de material, né? Pode ser aí uma tela instalada, né, dentro da tubulação montada e diagonal. Pode ser uma tela de mosquiteiro, tela de nylon, meia de seda, enfim. Então, só fazer uma pequena correção. Do vídeo anterior eu falei, né, que há 1 litro por metro quadrado. E dependendo do local, se demora, se faz muito tempo que não chove, 2 litros. Assim, não estou errado, mas vamos aperfeiçoar. Aqui está dizendo o seguinte: em coberturas planas, 1 metro de telhado, 1 litro de água. Em coberturas inclinadas, né, no caso telhados, recomenda-se 2 litros de água para cada metro quadrado. Por que isso? Porque vocês estão vendo aqui, né, numa casa de 40 metros quadrados já era construída, certamente o telhado vai ter mais de 40, tá, por causa da inclinação, né? Mas isso foi feito para o pessoal que nem sabe fazer cálculo de teorema, usando o teorema de Pitágoras. Então, o que acontece? Então, como aqui a área da cobertura é maior, então recomenda multiplicar por 2, né? Então, por exemplo, numa área construída de 40 metros quadrados, então descarta os primeiros 80 litros que usa aí para jardinagem, por exemplo. Aí tem outras soluções, né, que podem ser usadas aí para armazenamento de água. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Enfim. Que mais? Aí, não esquecendo, né, que algumas situações, as pessoas pegam água da lavagem de louça, lavagem de roupa também, né?
Vamos partir para as outras publicações, outros materiais. Vou fechar aqui. Cara, acho que... Espera um pouquinho, que eu acho que... Não, né? Acabei... Tá. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar. Agora eu vou mostrar para vocês uma planilha que mostra um procedimento de cálculo, tá? De armazenamento de coleta de água de chuva, tá? Usando o tal do método de Ripple. Mas antes disso, tá? Onde eu quero chegar? Vocês podem usar lá a norma específica da ABNT para fazer toda uma rotina de cálculo. Aí precisa de dois dados essenciais. Primeiro, o índice pluviométrico mensal, como vocês estão vendo aqui. Segundo, o quanto que consome de água, né? Com o pressuposto aí, né, que não estou dizendo que isso é obrigatório, né, mas é muito comum, por exemplo, o consumo ser mais ou menos igual todos os meses por ano, tá? Mas vamos lá, o que vocês estão vendo aqui? Uma grande variação, né? Clima tropical, né? Chove muito mais no inverno, chove muito mais no verão que no inverno. E esses dados podem ser coletados, por exemplo, de uma página da Embrapa, que é o que eu vou mostrar agora. Às vezes dá umas travadas aqui no computador. Cadê aqui a... Não está mostrando? Tá, só um momentinho. Tá. Essa aqui, Guia Clima da Embrapa, a Embrapa Agropecuária Oeste, né, que fica em Dourados. Aí dá para, por exemplo, definir estação, né, no caso específico da Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, Rio Brilhante e Vinhema. E aqui no exemplo de Dourados, no último ano, apareceu aqui os índices pluviométricos. Está aqui. Tá? Janeiro, certamente, chovendo mais do que o... não, dezembro, né, chovendo mais do que o resto do ano. Tá? Então, pode pegar esses dados aqui da página do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, né, cujo link está aqui na tela. Tá? Algumas informações adicionais do lado. Tá bom? Vou continuar aqui com o vídeo. Tá. Vamos lá, agora eu vou compartilhar a planilha. É o seguinte, como disse, né, tem a norma BNT em cima, né, que dispõe sobre os cálculos, né, as diversas metodologias de determinação do volume das cisternas, os reservatórios, né? Então aqui está nessa coluna 2 o índice pluviométrico mensal, a demanda mensal de água, né? Aqui eu posso mexer, não, os dois posso mexer, né? Isso aqui é um dado aí dos últimos 12, pelo menos pega do último ano, né? Vou poder pegar dos últimos 12 meses. A demanda mensal, a área de captação, né, que é a área construída da casa, tá? A área construída da casa, né? Também você pode colocar, né, a área do telhado, né? Se, por exemplo, a área construída da casa for 72, a área do telhado aumenta, né, para, sei lá, 90, e só que tem que prestar muita atenção naquele cálculo lá da quantidade de água que precisa ser descartada no começo, tá? Se for pegar como a área construída da casa, você tem que multiplicar por 2, tá? O ideal é pegar a área do telhado mesmo, não a área construída da casa, tá? Por quê? Porque vai ter um resultado aí, né, que certamente vai ser um volume maior da água da chuva, então aí vai ser um dado mais confiável, tá bom? Então recomenda-se pegar a área do telhado. Então, de novo, a área construída da casa, vamos supor que é 50, do telhado é 80, então pega 80. Mas se você pegar 80, você multiplica por 1, né, para pegar lá o volume de água a ser descartado. Agora, se pegar a área construída, né, tem que multiplicar por 2 e você tem que certificar que, obviamente, o volume da água da chuva vai ser mais baixo. Tá? Vamos lá. Área de captação, 72 metros quadrados.
E aí, daqui para frente, é toda uma rotina de cálculo, volume de chuva mensal, tá? Que é, pega aqui o chuva média mensal, né, que é dado em milímetros, né, multiplicado pela área, tá? Só que, claro, né, tem que converter milímetro para metro e assim por diante. Aí vocês estão vendo aqui uma condição C, né? Se F8 menos G8, cadê o F8 e cadê o G8? Espera um pouquinho que... Ah, tá, porque tá. É porque tá bem escondido aqui, mas vamos lá. Se F8 menos G8, F8 é esse aqui, G8 é esse aqui. O que que é esse F8? Ele multiplica tal a chuva média mensal em milímetros, a área de captação, tá? E divide por 1000, tá? Para converter milímetro para metro. E esse, faltou falar isso para vocês, coeficiente de runoff, o que que é isso? É coeficiente de perda, tá? Considerando aí que se colocar aí 0,8, logo 80% da água, né, da chuva, né, 80% da água ele é realmente aproveitada e os 20% são perdidos por absorção da água pelas telhas, respingo para o chão, né, para fora e assim por diante, tá bom? Então, o 0,8 é bem, acho que é bem assim, bem adequado, tá? Desculpa, eu não lembro se na norma BNT fala disso, tá? O coeficiente de runoff, tá? Que mais? Hum, e aqui é mais uma, digamos, uma aproximação, tá? Então, por exemplo, aqui deu 10,33, aproxima para 10. E aqui tá, volume de chuva mensal. Aí tem todas as condições aqui, né? E aí no final, volume de chuva mensal, 10 milímetros, tá? Uh, aqui, na verdade, né, ele fez até uma condição assim de arredondamento. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo maio 4,88,25 e assim por diante. Arredondou para 5, para mais, né? E aqui no caso 7,01 arredondou para menos, para 7, né? Só para ter valores unitários. Então, esses foram os volumes de chuva mensais, só que vocês podem ver que todos eles, sem exceção, foram inferiores ao 14, que é a demanda mensal. Então, todos os meses, sem exceção, todos os meses, sem exceção, vai faltar. Tá? Mas podemos mexer nisso aqui daqui a pouco. Então, aqui, demanda mensal 168, volume de chuva mensal 78. Aí tem outra questão também, a demanda seria aquela quantidade de água que vocês viram lá na conta de água, ou é aquela demanda de água que vocês sabem que é só para fins não potáveis? Tem que prestar muita atenção nisso. Agora, vamos colocar aqui, estimar um valor menor, vamos colocar 7. 7. Uma coisa muito importante, eu só não puxo a célula aqui que parece que vai para... Se eu puxar a partir de 7, as outras vai ser 8 ou 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, foi. Se aqui fosse 7, 8, 9, 10. Mas vamos lá, tudo 7. Demanda mensal maior apenas em alguns meses, né? Por exemplo, mês de janeiro, mês de fevereiro, tá? O volume de chuva mensal foi maior, né? E o que vocês estão vendo aqui? Diferença entre volume da demanda e volume de chuva. Aí vocês estão vendo aqui volumes negativos, significando o quê? Que vai sobrar água para o mês seguinte. Aí tem que prestar atenção nisso, vai sobrar água para o mês seguinte. E aí tem outros aí, por exemplo, a março, abril, vocês estão vendo que vai estar elas por elas. Agora, maio e junho já vão usar a água que sobrou de janeiro e fevereiro. Aí, por exemplo, julho já vai usar aquela água que sobrou, por exemplo, de dezembro e parte de novembro. E assim por diante. Até chegar em agosto, provavelmente em agosto vai começar a faltar mesmo, que é aquele momento que vai escassear água no reservatório, aquele momento lá que, sem desperdício nenhum, a pessoa vai limpar a cisterna, né? Então, mesmo com essa demanda mensal aqui, ó, de 84, né, volume 78, né, vai faltar a partir de agosto. Tá? E assim vai. Diferença acumulada da coluna 6 dos valores positivos. Onde eu quero chegar? Que
esse aqui, né, 2, 5, 8, né, a soma acumulada, né, dos meses. Aqui 2, aí de 5 é 2 mais 3, do 8 é 5 mais 3, e assim por diante. Tá? E depois chega os números negativos, vai decrescendo. No final das contas, isso vai ajudar no cálculo da cisterna, tá bom? Porque, bom, vocês vão ver na próxima planilha. E situação do reservatório, tá? Letra E, letra D, letra S, né? Que tá aqui a legenda, né? E extravasando, 7 descendo, S subindo. Como assim? Quando está descendo, né, o nível da água está descendo. Ok, mas vai chegar, por exemplo, mês de agosto, né? Vai faltar. Aí, por exemplo, letra S está subindo. Como assim? Vocês estão vendo aqui, né, que, por exemplo, a partir de novembro, o volume de chuva mensal é maior do que desculpa, volume de chuva mensal, em novembro já vi isso, né? Volume de chuva mensal é 8, demanda mensal é 7. Então o nível vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, né? E aí vai acumular 1 mais 2, 5. E aí, por exemplo, né? Se dependendo do volume do reservatório, se o volume do reservatório for pequeno, vai subir até chegar ao ponto que vai extravasar. Aí vai perder, né? Vai desperdiçar. Tá? É por isso. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Tá, tudo bem. Agora eu vou mostrar a outra, que ele mostra com mais detalhes, né? Análise de simulação do reservatório. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, né? 7. Demanda mensal de 7 metros cúbicos, tal, com alguns meses chovendo mais que consumindo água e outros menos, né? E aí colocou aqui, volume do reservatório fixado, 90 metros cúbicos. Tá? Aqui, volume do reservatório no tempo. Bom, vamos lá, de novo, né? Aqui, por exemplo, janeiro teve sobra de 3 metros cúbicos, né? 10 menos 7, depois fevereiro 9 menos 7, até chegar, por exemplo, agosto vai começar a faltar, né? E para isso, né, precisaria aí de aumentar aqui a área de captação. Bom, volume do reservatório fixado, aí fixou aí em tamanho do reservatório de 90 metros cúbicos, que é coisa pra caramba, por sinal. Bom, e aí ter todos os cálculos aqui, né, que está lá nas normas ABNT, e no final das contas, né, aqui fala, né, suprimento de água, tal, o que vai ser extravasado, que vai ser muito pouco, na verdade extravasado vai ser nada. Tá? Então aqui, ó, coluna 6, corresponde ao volume definido para o reservatório. Vou colocar um volume menor, vou colocar 10. Agora que eu vi aqui uma rotina, um copia do outro. Tá bom. Aí, olha só. O volume do reservatório fixado. Tá? Coloquei 10. Então, no primeiro mês vai sobrar 3, vai sobrar 2 e assim por diante. Mas por que tem esse 90 aqui? Ah, tá. Esqueci aqui. Tem que mudar aqui, não no... Fiz besteira aqui. Não é para mudar no volume do reservatório fixado, é mudar aqui. Agora vai. Aí. Melhorou. Então, assim, diminui para 10. Coeficiente de runoff manteve igual no mesmo, é 0,8. É 0,8. Então, volume no reservatório do tempo tal, e o que vocês podem ver? Que nos primeiros meses sobrou água. Tá? Então, sobrou água, chegou até aqui, ó, overflow. O que seria overflow? O quanto que descarregou, né? Extravasou. Em um determinado momento, extravasou 2, né? Em compensação, em alguns momentos, né? Estão vendo aqui 3, 6, no final 6, né? Está dizendo que no final está faltando 6 metros cúbicos, né? Porque só ver 84 de demanda anual, menos 78 volume de chuva anual. Tá bom? Vamos diminuir aqui para 5. Para provocar isso aqui, né? Demanda menor do que o volume de água. Vai extravasar. Quanto? Aqui extravasou 13. Tá? Em alguns momentos, né? Extravasou porque, por exemplo,
Em janeiro, 10 menos 5, sobrou 5, tá? Continua. Mas no fevereiro, sobrou 4, aí soma, né? Claro que chega janeiro, começo do ano, vai pegar a água, né? Dos meses anteriores, do ano anterior, porque chegou, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, já começou a acumular água. Então, por exemplo, outubro sobrou 3, novembro sobrou 4, dezembro sobrou 4, 3 mais 4 vai dar 11. Reservatório 10 vai começar já a dar o overflow, que é o extravasamento. E o curioso nesse caso aqui, né, que até mesmo no final de agosto, né, onde choveu, vou colocar setembro, né, que choveu menos do que a demanda, ainda tinha água. Lógico, né? Por quê? Porque o consumo foi menor do que o volume de chuva mensal. Então, de novo, esse método serve para quê? Para determinação do volume do reservatório, levando em consideração o índice pluviométrico, a demanda mensal de água e a área de captação. Tá? Então, como é que eu faço, por exemplo, de novo, né? Se o consumo aumentar, vou colocar aqui 20. Vocês estão vendo aqui que vai estar sempre negativo, né? E a cisterna só vai suprir parcialmente. Então, não tem jeito, tem que aumentar a área de captação. Aí já pensando, por exemplo, numa mansão, no comércio, enfim, tá? Ainda vai estar em débito, tá? Por que vai estar em débito? Porque a demanda mensal foi menor que da chuva. E mesmo assim vai ter época que vai estar extravasando. Por quê? Porque o volume do reservatório ainda está baixo. 10 nesse caso não é o suficiente. Então, se eu colocar, por exemplo, o volume do reservatório aqui, obviamente, né, que isso é independente da pluviosidade da demanda mensal da área de captação. Se eu aumentar para 15, por exemplo, esse volume extravasado vai cair. Acho que vai. Vamos ver aqui, acho que vai zerar. Vamos ver. Vamos colocar 15. Aí, ó, overflow zero. E aí vai ter apenas uma carência aí, no caso, de 36 metros cúbicos. Tá bom? E é isso. Então, eu posso mandar a parte aí para quem tiver interessado, né? Dá para fazer de novo esse tipo de cálculo em qualquer instalação, tá? Porque, na minha opinião, o mais importante é fazer cálculo da área do reservatório. Agora, se for pensar, por exemplo, numa instalação de grande porte, uma cobertura grande, eu estou falando de grande instalação, seria que uma grande cobertura, tá? Onde vai ser necessário um cálculo de dimensionamento da calha e dimensionamento da tubulação que vai escoar essa água, né? Aí vocês viram no vídeo anterior que usa uma norma separada e que não considera o índice de pluviosidade mensal anual, mas considera o índice, digamos, de pluviosidade e o período como o minuto. Por quê? Porque leva em consideração o histórico de chuvas torrenciais naquele momento. Porque tanto a calha quanto essa tubulação, eles devem ser dimensionados por uma chuva torrencial. Bom? Então, o engenheiro tem que se preocupar, tomar muito cuidado com isso, né? Então, fala-se muito, né, de projetos inadequados em redes de águas pluviais, né? Por causa disso. E mudando um pouquinho, né, o ramo, mas ainda falando sobre ofertas e demandas instantâneas, como, por exemplo, cidades litorâneas, onde recebe muitos turistas pontualmente, em determinados períodos do ano, e no resto do ano não tem turistas, a demanda de água, de serviços públicos diminui bastante. Mas aí tem que dimensionar tudo pensando inclusive naquela população flutuante. Por exemplo, uma cidade de 80 mil habitantes recebe turistas, aí até chegar a uma população flutuante de 400 mil habitantes, multiplica por 5. Então tem que ter uma rede de água, esgoto, energia elétrica para suprir aquela demanda de pico de 400 mil habitantes. Não é só que responsabilidade. Tá bom? E para terminar, vou compartilhar um trabalho que foi feito por alunos meus aí de uma disciplina chamada Projeto Integrado. Tá? Aqui, ó.
coleta de água de chuva do laboratório de engenharia de energia com tratamento de ozônio e bombeamento por energia solar. Olha só que bacana. Tá? Só que aí, no caso, é mais pensando na descarga, limpeza de pisos. Tá? Então, fizeram um trabalho bem legal, né? Tipos de cisternas, dimensionamento das calhas, que aí é realmente importante, fala aí do apelo ambiental, né? E assim por diante. Tá? É como falei para vocês, né? Sempre nesse caso levando em consideração o índice pluviométrico, como está aqui, tá? Vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo que coleta de água de chuva não é algo amador, né? Pode ser feito de uma forma bem profissional, né? Inclusive por vocês, né? De introdução à engenharia. Aí até fala em montagem de pluviômetro, tá? Não é o caso aqui, né? Mas nada impede de instalar também, né? Para auxiliar nesse tipo de projeto. Os tipos de cisternas, né? Não vou falar aqui para você. Caramba, o que eu fiz aqui? Agora sim. Sistemas de tratamento de água usando ozônio, não necessita de produtos químicos, é um equipamento caro, mas ele torna-se viável porque você deixa de comprar insumos como cloro. Tá? Então, já existe, por exemplo, piscinas que usam sistemas com desinfecção usando ozônio, até mesmo algumas indústrias usam ozônio substituindo cloro e outras substâncias para, por exemplo, branqueamento de papel, tratamento de efluentes e assim por diante. Tá bom? Que as vantagens, né, desinfeta mais rápido que o cloro, que está dizendo aqui, né? Enfim. E aí, com um projeto de grande porte, né, é até bom colocar até uma foto aí foto de satélite, né, para subsidiar o projeto, né, para ter uma referência aí bem bacana, tá bom? Até mesmo, né, se for o caso, uma planta do projeto, né? Esse feito em AutoCAD, tipos de calha, né, isso é essencial. Aí tem a questão do material, né? Por exemplo, PVC ele não resiste muito ao sol intenso, pode até amolecer. Usa, por exemplo, chapa galvanizada, né? Que é um aço com banho de zinco. Resiste à corrosão, mas não resiste tanto quanto o aço inox, né? Que apesar de ser mais caro. Por exemplo, o aço 430, tá? Que é mais caro que a galvanizada, mas é ideal aí para, principalmente pensando em cidades litorâneas, onde tem ação da maresia. Tá bom? Isso não apenas com calhas, mas também com rufos, entre outros componentes usados aí para componentes feitos de metal, né, em coberturas. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Tomar muito cuidado com a declividade da calha, né, para não empoçar a água, né, local onde fica empoçada a tendência a formar pontos de ferrugem, né, depois buracos, furos, aí vaza água, tá bom? Aí fala-se da conservação das calhas, né, que no caso é limpeza e limpeza, no mínimo anual, né, desses reservatórios. Porque a água da chuva naturalmente vai estar mais suja do que a água da rede, tá bom? E aí falaram até bombeamento de água, né, usando energia solar fotovoltaica. E aí nesse projeto integrado, que é mais uma disciplina assim de quarto ano, quinto ano, tem lá Smash, né? Aqui é um exemplo de um memorial de cálculo, tá? Aí fizeram o cálculo usando várias metodologias. Cálculo do quê? De reservatório, tá? E é basicamente isso, um trabalho de 30 e poucas páginas, né? Que pode ser usado para projetos para fins de engenharia, com assinatura, aprovação do engenheiro, registrado no Conselho Regional, né? Que Conselho Regional o CREA, né? E o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Que tem os CREAs de cada estado. Então, gente, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Para quem estiver interessado, aí eu posso enviar os materiais, né? Para dessas planilhas, né? Que já é algo bem mastigado, tá? E é isso, tá bom? Vou fechando aqui, tá? E até o próximo vídeo. Obrigado.